como eu sou contra o aborto e o meu objetivo é que haja menos abortos, eu analiso sob esse prisma. E eu não vejo essa lei assim. Ela não vai reduzir abortos. Eu considero que a legislação sobre aborto que a gente tem no Brasil é boa e é suficiente. A questão do estuprador é uma questão que as pessoas confundem e acabam pensando que esse tipo de criminoso é menos perigoso do que ele é. Se você está falando de um aborto com 24 semanas, sabe, com essa coisa de ser tardio, ela conflagra demais, porque é uma ideia que horroriza as pessoas, né? Eu sou contra equiparar aborto a homicídio. Eu considero que a corrupção da linguagem é o início da corrupção da sociedade. Especialistas em bioética, em medicina, pessoas que têm mais preparo, mais conhecimento e conhecem as hipóteses todas em que isso pode ser necessário, essas pessoas estão preparadas. Eu não consigo. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu passei aqui para conversar sobre essa lei do aborto. Eu fiquei pensando no fim de semana com quem que eu conversaria sobre isso. Com uma médica que atende no CTI neonatal, com uma pessoa que fez a lei do aborto, que fez o projeto de lei, com quem? E aí, quando eu li o artigo no Antagonista, da Madeleine Asco, eu cheguei à conclusão de que eu queria trocar uma ideia com ela antes de entrar nessa cena lamentável, porque é tudo muito lamentável, porque é tudo sabe, o A contra o B, a direita contra a esquerda. Ninguém está, na verdade, pensando, né, na mulher de modo geral e condenando efetivamente o estuprador. Me mandaram, inclusive, uma matéria em que a TV Globo diz esse doente e tal. Como assim uma pessoa que tem uma síndrome, sabe? É uma estupradora, sabe? Não, na minha opinião, não merece nenhuma consideração. Mas, enfim, estou aqui esperando a Madeleine entrar, até para tirar os comentários, que eu gosto de tirar para ficar. A imagem mais tranquila, mais limpa, sem as letrinhas subindo, a gente coloca no YouTube e fica muito melhor, né? Então, vamos conversar. Olha ela aí, estou quase vendo, hein? Oi, peraí. Peraí. Ah, vai abrir. Uma madeiragem, Leda. Peraí, deixa eu puxar aqui certinho. Pronto. Agora estamos aqui juntas. Tá linda você. Aliás, aquela série de fotos que você mandou é maravilhosa. Ai, obrigada. Ai, Leda, que chique eu aqui com você. Imagina. Para com isso. Não é? Chique. É uma honra para mim. De mulheres jornalistas foi Leda Nagli. Inspiração maravilhosa, poderosa. Eu já tenho aqui até uma lista de pessoas que eu quero ligar só para falar, venci. Olha aí, estou aqui com Leda Nagli. Você está onde, meu amor? Para com isso. É verdade. Você é muito engraçado. Eu li seu artigo, eu estava esse fim de semana, né? A gente fica na pressão também, né? Alguém fala, mas tem a pediatra tal que falaria e que conta casos terríveis sobre as crianças que nascem. Aí hoje, por coincidência, eu encontrei meu editor e ele disse que tem uma prima que nasceu com 22 semanas e está viva com 19 anos. A pessoa mais nova que nasceu foi com 21. Olha... Então, eu considero crime o aborto, nesse sentido, né? O aborto de 22 semanas. Uma coisa porque são vários abortos pelos quais a gente passa, né? Ninguém faz aborto por prazer, né? É uma experiência... Sabe quem fala muito bem disso? A Cássia Kiss. Você lembra que a Cássia Kiss, quando teve aquela revista Veja, eu tenho a entrevista dela aqui no meu canal, lá no meu canal do YouTube, falando isso. Na década de 90, ela falava de aborto como se fosse um McDonald's. Você lembra disso?
Pois é, depois ela repensou, né? Depois ela repensou, porque na verdade, é uma coisa muito complexa, né, Leda? Que as pessoas falam como se fosse Uma ida uma ao solução. shopping, né? Vou fazer um aborto ali e já volto. Como assim, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, essa lei, essa PL, é muito doida, né? Só pode ser Então, classificada assim, de doida. Por isso que eu adorei seu artigo, porque você coloca isso muito bem. Leia um até artigo porque da Madeleine no Antagonista, quem tiver a fim de discutir esse assunto, né? Porque o artigo é muito bom. Porque você é contra o aborto também, certo? eu sou contra em qualquer circunstância. Eu, pessoalmente, por questão de fé, eu sou contra em qualquer circunstância. E as pessoas falam para mim, se você tivesse sido estuprada, eu não faria um aborto. Mas não sei o que dizer para uma mulher que foi estuprada, você É claro. compreende? É, porque É, cada experiência é uma experiência, uma vivência, né? o que eu considero com relação ao aborto, como a minha questão é de fé, eu considero que há ali uma vida humana e uma alma humana, e me coloco uma pergunta: em que circunstância você, para resolver um problema, elimina o milagre da vida humana? Essa é a minha questão. Que não tem nada a ver com a legislação, que serve para pessoas que pensam diferente de mim e que têm outras crenças ou que não têm nenhuma, enfim. A legislação em si, como eu sou contra o aborto e o meu objetivo é que haja menos abortos, eu analiso sob esse prisma. E eu não vejo essa lei assim. Ela não vai reduzir abortos. Entende? Tem uma coisa, Leda, você tem experiência nisso, eu tenho também. A gente tem experiência com política, a gente tem com homem. A conversinha é uma coisa deliciosa, mas a gente tem que se apaixonar mesmo é pelo documento, gente. Conversa, 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 fala, fala, fala. Nós estamos debatendo o que os políticos disseram que está no projeto. O que eles falam na entrevista vale? Não, só vale o que está lá escrito. E o que está lá escrito não é o que eles estão falando. Nem a esquerda e nem a direita. O que está lá escrito, na verdade? Olha, está todo mundo falando que a partir de 22 semanas o aborto seria considerado homicídio. Não é o que está colocado ali. Porque é um projeto que ele deixa margem para muita coisa. Na verdade, o que é esse projeto? Ele vai deixar na mão de cada juiz para decidir qual aborto pode ser feito ou não. E nos casos em que o aborto tiver sido feito, o que é aborto e o que é homicídio. E o juiz pode decidir, este aqui foi um homicídio e não punir, tá? Ele não é obrigado a punir o juiz. Está escrito assim. Esse é o artigo 124. Que é, o que eu tenho medo é, você não pode deixar uma questão tão importante na mão do juiz para decidir. Não pode cada um com a sua crença pessoal. Eu considero que a legislação sobre aborto que a gente tem no Brasil é boa e é suficiente. E eu sou E tão... ela permite o aborto até quando? Olha, hoje, como que está hoje? Que é diferente do que estava na lei, tá? Hum. Hoje, até 12 semanas, você pode, em caso de estupro, abortar. Até 12 semanas. São 3 Sem meses. precisar BO. Não precisa de boletim de ocorrência nem de autorização do juiz, tá? Que isso é uma coisa que o público conservador reclama muito, porque eles falam, é só você dizer que foi estuprada, você vai lá e faz um aborto, você não precisa nem fazer o BO, nem boletim de ocorrência precisa. Basta o relato à equipe médica, até 12 meses. Que não era assim, lembra? Era diferente. É diferente, já mudaram para isso. Isso, já é assim. Até 12 semanas não precisa. Você chega com se constatar que até 12 semanas, relata que houve um estupro. No caso, que aí me falam de meninas menores, meninas de 14 anos. Menor de 14 anos, não existe hipótese que não o estupro para gravidez. Toda relação sexual com menor de 14 anos é um estupro. Então, você está grávida, foi estuprada, ela tem direito ao aborto até 12 semanas. É chegar em qualquer unidade de saúde. É assim.
e não faz BO. Que aí é uma outra discussão que eu tenho. Porque, assim, a ideia de não fazer o BO é porque, senão, o estupro não é porque ele ocorreu que você prova, correto? Uma Sim. prova É muito difícil penal provar um estupro, né? é muito difícil. A não ser no caso da menor de idade, a menor de 14 anos, que pegue o DNA e comprove de quem é o filho, aquilo está comprovado. Fora esse caso, difícil. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo. E cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Então, o que se temia? A mulher efetivamente foi estuprada, mas não conseguiu a condenação. Isso é frequente. Ela vai lá, faz o BO, faz o aborto e depois isso se volta contra ela, compreende? Porque ela não comprovou o estupro, então o aborto não foi legal. Então há esse medo. Por esse medo se tirou a exigência de investigar. Só que aí não fica mais estuprador solto? Mas eu acho que, no fundo, eles querem todo mundo solto. Tem uma ala brasileira, um monte de gente que realmente quer as pessoas soltas. Porque toda vez... Hoje eu vi o Major Palumbo falando isso, que toda vez que ele apresenta um projeto que aperta a punição ou que comprova que tem que mudar a lei para as pessoas ficarem mais tempo presas, ele não consegue assinaturas. Então tem Não. um clima favorável a bandido solto, né? Tanto é que a saidinha aconteceu para a festa de São João. Sim, e tem também, vamos dizer, discussões que vêm dessa ideologia progressista que se copia dos Estados Unidos muito, né? Que eu acho tão engraçado. É o pessoal que vive de falar mal dos Estados Unidos, mas copia igualzinho, né? Copia tudo igual. Que agora estão com aquela coisa que roubar não, furtar até não sei quanto no mercado, não vai preso. Aí você entra em Nova York, virou tudo, todos os produtos trancados nas vitrines, aqueles negocinhos de acrílico que você não pode mexer em produto nenhum, porque o povo entra e sai roubando. E na Califórnia, até $900 não vai preso. Então, essa mentalidade da não persecução penal, ela entra muito aqui. E ela é muito ruim, né, Lisa? Ela é muito ruim. Por exemplo, homicídio. Aqui em São Paulo, a gente tem uma taxa de solução já há alguns anos a mais de 20, são mais de 20% solucionados. Mas você pensa bem, no Brasil não dá 10%. Que horror. Pensa que horror. Matar vale. É horrível. E aí as pessoas falam assim para mim, não, porque vai equiparar o aborto ao homicídio. Para quê? Para introduzir essa excelente taxa de solução de casos? Vamos pegar o que está dando errado e vamos expandir? Que eu acho que é essa questão. As pessoas ficam desesperadas porque vem a coisa de favorecer o estuprador ou de você poder fazer um aborto sem comprovar o estupro, ou essa história do estupro tardio, que aí é uma outra conversa que é bem pesada, né? Que é terrível, eu acho um caminho muito complicado, essa do aborto com mais de 22 semanas. Assim, olha, vou te falar, eu tenho um aperto, eu acho que é uma questão muito delicada para discutir. Por exemplo, no caso de risco de vida da mãe, eu compreendo um pai entre a mulher e o filho optar pela mulher. Mas é uma situação dramática, né? É praticamente só essa situação, né? Não, e o que está se discutindo agora, que é o que começaram a discutir lá atrás, lembra quando tinha uma menina de 10 anos que engravidou no Piauí? Eu lembro e aí que fizeram um mutirão na porta do hospital, foi uma confusão. Enfim, virou uma confusão.
Você sabe o que aconteceu com esse caso? Não, nem sei. Ela afinal abortou ou não abortou? Abortou com 24 Ai, semanas. matou uma pessoa. Então, sabe, assim, a gente vê pessoas que abortaram muito no início, que tem esse impacto psicológico, eu fico imaginando se houve acompanhamento psicológico para essa menina que vai precisar. Olha o que aconteceu. Quem tinha estuprado ela foi o primo. Ela tinha 10 anos, tá? O primo de 25. Este primo, tempos depois, foi assassinado. Não foi preso pelo estupro, tá bom? Foi assassinado. Devolveram ela para a família. E estavam meio fazendo um acompanhamento até um determinado momento que decidiram tirar ela da família e levar para um abrigo. Quando chegou no abrigo, estava grávida de novo, foi o tio. Sabe? Esse tipo de situação é que precisa de solução. Como é que se submete uma criança a isso? Ela engravidou 2 vezes e fez 2 abortos com, 11 anos de idade. Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! É uma loucura isso, porque a cada dia isso está se tornando mais frequente. Pai estuprando filha. Esse caso do hospital, que a menina estava com traqueostomia e tudo, 17 anos, internada, que o pai, na UTI, a enfermagem descobriu pelos batimentos cardíacos. É uma coisa tão alucinada, tão fora da casinha, né, que não dá nem para pensar. O cara tem que ficar preso e ponto. Não tem que ter nenhuma regalia, nada. Eu considero, Leda, a questão do estuprador é uma questão que as pessoas confundem e acabam pensando que esse tipo de criminoso é menos perigoso do que ele é. O estuprador não comete um crime de desejo sexual nem de impulso sexual. Estupro não tem a ver com sexo. O homem que quer sexo quer reciprocidade. O estupro é a tentativa de você humilhar, subjugar e destruir uma pessoa, quebrar a alma dela, usando o que tiver à mão. E a tortura sexual, que é o estupro, é uma das formas mais sórdidas de você fazer isso com uma pessoa. Então, assim, eu acho que as pessoas subestimam o que seja estuprador, até porque como fica essa coisa de todo homem é um estuprador em potencial, então você vai banalizando algo que é muito pesado. E chega nessa discussão que a gente está agora, né? Porque as pessoas estão discutindo aqui o aborto, Leda, até 12 semanas, não precisa nem autorização judicial e nem fazer boletim de ocorrência de estupro. As pessoas estão falando em mais de 22. É essa discussão que nós estamos tendo agora. Pois é, mas essa discussão é muito complicada, porque 22 semanas é uma pessoa já. E há relatos de várias pessoas que estão vivas aí que foram paridas com 22 semanas. Então há provas de que 22 semanas a pessoa vive. Sim! E aí é uma questão que isso eu tenho falado desde a história dessa menina. Você mudar a discussão original sobre aborto conflagra a sociedade e faz com que as pessoas fiquem apavoradas e partam para soluções mais desesperadas, tipo essa lei que é super mal feita. Por quê? Qual é a discussão sobre aborto? Que a gente sempre teve, que a gente sempre ouviu. A discussão sobre aborto é se a vida começa na concepção, que é como eu penso, ou se você só considera a vida quando ela é viável sem o corpo da mulher, quando sobrevive fora do corpo da mulher. Não foi sempre esse o debate? Sempre. É esse o debate. Sempre. Esse é o debate. Com este debate, 71% da sociedade brasileira é contra o aborto. Mesmo com esse debate. Mas olha que interessante, 84% não consideram que a mulher tem que ser presa caso aborte. É muito interessante como o brasileiro pensa. Quando você muda esse debate, que é um debate se a vida começa na fecundação ou se a vida começa quando é independente, não, essa vida
pode ser viável de uma maneira independente, então nós vamos matar, dar uma injeção no coração, paralisar. E, entende? A gente já parte para uma outra seara, que primeiro é a exceção da exceção da exceção da exceção. E depois que tem que ser um debate aprofundado, respeitoso, com ética, com bioética envolvida. São casos absolutamente dramáticos. Casos absolutamente dramáticos. E o que eu vejo as pessoas falando desde que se começou a falar em aborto tardio é do tipo, aquele com... Se você está falando de um aborto com 24 semanas, sabe, com essa coisa de ser tardio, ela conflagra demais, porque é uma ideia que horroriza as pessoas, né? E comparar o homicídio também é muito... Mas esse é um discurso da esquerda ou está escrito nessa PL aí? Não. Está escrito na PL, só que ele é longo. Então, ele escreve num momento, mas depois ele dá abertura para o juiz decidir, entendeu? Não fica taxativo. É aí que está o perigo, então, né? É aí que eu coloco, assim, a minha questão, primeiro que eu sou contra equiparar aborto ao homicídio. Eu considero que a corrupção da linguagem é o início da corrupção da sociedade. Aborto é aborto, homicídio é homicídio. E eu sou tão contra o aborto que eu sei defender por que eu sou contra. Eu não preciso fingir que é um homicídio para falar que é ruim. Não, eu sou contra. Agora, a pessoa que não é tão contra assim, ela talvez precise falar que é homicídio para parecer mais grave. Entende? Então, assim, eu estava lembrando de uma entrevista do Ariano Suassuna. Eu sou chata com essas palavras. O Ariano Suassuna falava assim, que por que você tem que dar atenção às palavras? Ele falava, se eu disser que o Chimbinha é um músico genial, que palavra me sobra para falar do Beethoven? Compreende? Então, assim, a gente tem em todo o ordenamento jurídico do mundo inteiro, seja na questão de lei penal, ou lei civil, ou portarias, ou saúde pública, em tudo. Aborto é uma coisa, homicídio é outra. Eu vejo conservadores falarem em transformar aborto em homicídio. Conservador é o que conserva o que funciona. Em que lugar do mundo existe um modelo em que aborto é chamado de homicídio e que deu certo? Essa pergunta não tem. Que eu faço. Não tem. Então, se não tem, é uma revolução. Esse pessoal não era conservador? Ou era revolucionário? Não tem como, entendeu? Não é um aborto é um aborto, um homicídio é um homicídio. Aí falam para mim, não, mas está decidindo qual vida humana, isso, aquilo e aquilo outro. Não é isso. A vida humana intrauterina, quando se termina, ou no Brasil, em português, ainda é a mesma palavra, né, para o aborto espontâneo e o aborto provocado. Em inglês tem duas, que é o aborto provocado, e quando perde o bebê chama miscarriage. São diferentes. Aqui a gente fala tudo aborto espontâneo. São momentos totalmente diferentes, histórias totalmente diferentes, tudo é diferente. Sim. Quando você perde um bebê, você perde um sonho e tal, é diferente. Quando você aborta, é outra posição. Eles chamam de miscarriage. O que é? Eu acho que é, na verdade, você não tomou nenhuma providência para evitar essa gravidez, né? Ou por ignorância, ou porque não quis, ou porque. E aí você aborta, vira uma solução. E não é uma solução, não é nem uma rima, porque você fica debilitado, você fica infeliz, você está matando uma pessoa. Não pode. Agora, o fato de você estar matando uma pessoa não transforma você num homicida, no homicídio tradicional, né? Naquele homicida que a gente conhece como homicida. Né? São situações diferentes. E aí, uma coisa que eu chamo a atenção das pessoas para isso de brincar com lei penal, que é passar pano para bandido sem saber. Eu vou dar um exemplo de uma que eu caí, tá? Porque eu fui favorável a essa bobagem, não vou mais cair neste mesmo erro. Em 2009, a gente teve uma alteração do Código Penal no crime de estupro. Lembra que tinha estupro,
atentado violento ao pudor, eram crimes separados, lembra? E aí, eu caí numa conversa que parecia maravilhosa. Estuprador é estuprador. Não interessa qual foi o ato libidinoso, tem que chamar de estuprador, porque eles não merecem arrego, não merecem isso, não merecem aquilo. Eu caí nisso, que é a mesma conversa de agora. Tirou uma vida, tirou uma vida. Bom, 10 anos depois, em 2019, se eu não me engano, a doutora Noara Pascoal, que é irmã da Janaína Pascoal, fez a tese de mestrado dela pegando as sentenças dos estupradores. Devido à mudança na lei, o que aconteceu com a pena do estuprador? Caiu em média 50%. Que loucura! Por quê? Há graus do crime. Então, você tinha um grau que ia preso 10 anos, o outro ia 8, o outro ia 6, o outro ia 4, o outro ia 2. Você tira toda a gradação. Sobrou que crime? O de 10 e o de 2. O de 4 vai onde? No de 2. O de 6 vai onde? No de 2. O de 8, talvez vá no de 10. Mas dependendo, cai para o de 2. Quando você tira nuances, a tendência é favorecer o mais grave. Então, isso é que eu tenho medo, de acabar aliviando para o homicida, compreende? Porque o homicida vai se espelhar. Essa lei, a lei retroage em benefício do réu, a gente tem que ter na cabeça. Essa lei, ela tem no artigo 124, inciso 2º, um precedente em que o juiz pode julgar que houve um homicídio, porém, se considerar que já houve sofrimento pessoal suficiente por parte dos réus, ele exonera da pena, ele não precisa aplicar a pena. Digamos que isso entra em vigor. Não é homicídio? E se o homicida vem e ele sofreu muito? Nossa, que sofrimento ele teve. Ele até chorou, né? Nossa, coisa horrorosa. Será que não vai achar um juiz que revoga a pena? Vai. Vou te dar um exemplo de hoje. Eu vi um caso de hoje aqui no TJ de São Paulo. Eu tô doente com esse caso, Leda. Eu acompanho, porque eu estudei direito, trabalhei no Supremo. Eu tenho muita curiosidade. Eu dou aula para juízes, aulas de formação para juízes há muitos anos. Então, eu tenho muita curiosidade. Um caso de uma mulher que tinha 2 filhos, um de 8 e um de 10. E ela casou de novo com um cara que não era o pai dos meninos. Esse cara matou os meninos, matou o menino mais novo, ele torturou os dois durante um longo período de tempo e o mais novo morreu, tá? O mais velho ficou internado, sobreviveu, mas era tortura assim, chute, pontapé, choque elétrico, afogamento, um de 8, um de 10. Os dois tomaram uma pena altíssima, se não me engano, 45 e 40 anos, ele pela tortura e ela por não impedir a tortura. Os advogados dela entraram com uma revisional, que, na verdade, ela não foi cúmplice da tortura. Ela falhou por ter se omitido e não ter impedido a tortura. Ela, sendo mãe, deveria cuidar dos filhos e, portanto, impedir. Ela não fez isso, mas não teve dolo em torturar. Parece um filigrana jurídico, e é. Sabe quanto que baixou a pena dela? De 40 anos para 1 ano e 4 meses. Ah, que absurdo. Que absurdo. Aí me fala. A gente fica indignado. Esse país, a gente está ficando indignado com essa justiça. Sim, e aí... Os níveis, porque cada um interpreta do jeito que quer. Essa lei, essa PL do aborto é perigosíssima porque vai deixar na mão de N juízes a decisão. Você pode cair no juiz assim ou no juiz assado. Um juiz conservador ou um juiz progressista. E aí, olha, dizer se o aborto pode ser feito ou não, isso é após 12 semanas, tá? Antes de 12 semanas não entra o juiz. Após 12, que entra o juiz, ele vai definir se é aborto ou se seria um homicídio de acordo com o critério de se é viável. O que quer dizer ser viável? É viável só fora do útero? Ou é dentro do útero? Não está escrito na lei? É claro que não.
Claro que não escreveu o que quer dizer o viável. O critério é sim ou não viável. O que significa viável? Ruggles. Então, assim, quem é a favor do aborto está com medo porque um juiz conservador pode dizer que uma gravidez de 1 hora é viável. É. Ah, travou, não acredito. Vai destravar, não vai? Vai. Vai destravar. Por favor, tá tão bom. Oi, Leda, caiu a Destravou, energia. destravou. Destravou, tinha caído energia. Caiu energia aqui no meu Ah, é bairro. um pico de energia? Deu um pico de energia, mas seguimos aqui. Voltou, acabou, enfim. Mas, aí o que eu estava falando, qual que é o problema do projeto? Ele fala de um jeito que, vamos dizer, um juiz conservador, ele pode dizer que uma gravidez de 1 hora é viável, se ele quiser. Agora, digamos que pegue um totalmente pró-aborto e diga que com 39 semanas é inviável e pode ser feito aborto. O projeto dá Pois é, abertura para mas isso. isso também bate com a saúde da mulher. Uma mulher que faz um aborto com 12 semanas, ou com 8 semanas, ou 10 semanas, e uma mulher que faz um aborto com 24 semanas, com 32 semanas, está correndo um risco de vida muito maior. Sim, sim. Até porque a gente sabe que essas pessoas também não vão exatamente para os hospitais classe A, né? Vão para as emergências, vão para estudantes de medicina, para gente que não está tão preparada assim para isso, entendeu? Para clínicas clandestinas. E é um procedimento, vamos dizer, um aborto de 8 semanas, ele é uma situação. Com mais tempo, você já tem o corpo todo da mulher se desenvolvendo, que vai precisar de cuidado. E o psicológico também, né, Leda? O psicológico, creio que é uma... Essa é uma experiência que, mesmo que a pessoa seja favorável ao aborto, eu acho que ninguém quer passar por um negócio desse, né? Não é uma experiência boa, não pode ser, não é boa. Não sei quem é que quer passar por isso. Agora, eu não sei por quê. Hoje eu vi colunistas dizendo que essa urgência dessa PL foi também para meio que jogar uma nuvem de fumaça nesse momento da política brasileira. Você ouviu isso? Ouvi isso, e o projeto é tão mal feito que considerei essa possibilidade de ser um projeto que não foi feito para ser aprovado. Mas eu fui fuçar e tem uma outra questão candente aí. Existe um procedimento para você fazer o aborto quando já é tardio, que se chama assistolia fetal. Se paralisa o coração do feto com uma injeção de cloreto de potássio. Que é como assassinaram um monte de gente no mundo, né? Então, aí há médicos que querem uma cláusula de consciência para não ter de fazer isso. E essa é uma discussão muito justa, porque assim, todo médico é obrigado, ou um médico cristão pode falar, eu não vou fazer um aborto. Nós, jornalistas, temos cláusula de consciência. A gente pode, nossa profissão, você pode alegar, eu quero uma cláusula de consciência disso aqui específico. O médico também dele pode. O médico, eu acho que tem que ter essa cláusula, porque ele não pode ser culpabilizado. Né? Não, e, por exemplo, ele pode não querer fazer, ele tem que ter essa liberdade. É um direito médico, né? Não, ele não está falando que a pessoa é proibida de fazer. Ele só está falando que ele não vai fazer. Ele não quer, ele não faz. E aí se começa esse debate em torno dessa coisa tão específica que é paralisar o coração do bebê, a sistolia fetal. O CFM entra com uma resolução. Está na justiça contra a resolução no STF. E aí essa desliga a TV para mim. Voltou a luz aqui. Ligou a casa toda, Leda. Tá uma maravilha aqui. Tá tudo ligado, o futebol passando, uma maravilha.
Bom, a gente está falando dessa discussão que teve até uma sessão no Senado hoje, promovida pelo senador Girão, falando desse método de paralisar o coração, que assim, é uma, é uma coisa É de uma muito barra violência pesada. isso, né? Não é de uma violência absurda? Assim, eu não, na minha cabeça nem entra, só que aí tem um porém, que é uma confusão que é feita. Eu fui até tirar essa dúvida com o especialista. Este mesmo método para a eutanásia de bichos é proibido pela crueldade. E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, eu ouço tantos médicos falarem, por que é proibido? Na verdade, ele causa sofrimento caso o ser em que eles estão fazendo a cestolia respire. Se houver respiração, há o sofrimento, há a dor. Em não havendo a respiração, não. E o que dizem é, este método é menos pior do que os outros, tanto para a mãe quanto para o feto. Percebe que é uma discussão é muito delicada. Enfim, para ter virado um processo da bancada do PSOL no STF, com decisão do ministro Alexandre, agora audiência pública, este projeto vem, eu entendo, numa tentativa de estancar este processo judicial. Tanto que até o autor do projeto já falou que se o pessoal desistir do processo, ele desiste do projeto. Quem é o autor? É o Sóstenes? É. Então, assim, eu sempre fico, quando eu vejo projetos, eu vejo as pessoas se importando com o que aquele projeto quer dizer como opinião. E quando a gente fala de lei penal, o projeto ele tem que importar como consequência. Vamos ter menos abortos? Estupradores serão punidos? Compreende? Ele não ataca os dois Ele não principais atende a problemas. lado nenhum na história, na verdade. Mais ele é. Aqui é difícil explicar isso para as pessoas. Eu tenho que falar, como manobra política, ele foi muito inteligente. Como manobra política. O país só fala disso. Porque o Mas país só não fala disso, nem esperaram a audiência pública, né? Começou muito antes a discussão. Não, virou, pegou fogo, só se fala disso, editoriais de jornais, como manobra política. Ele foi inteligente. Quando eu falo isso, as pessoas falam: você acha bom discutir nesse tom? Eu não estou fazendo um julgamento moral. Estou fazendo julgamento de capacidade técnica. A capacidade técnica de atuação política foi excelente. A capacidade técnica de elaborar com uma boa técnica jurídica algo que entregue à sociedade o prometido, essa foi zero. O conteúdo do projeto o projeto é muito ruim, uma técnica jurídica muito ruim, que não entrega para as pessoas o que está sendo prometido. E o que você acha que vai acontecer? Porque agora já pensaram, eu acho que tiraram a urgência, não tiraram? Vai ficar nesse jogo, né? Porque a grande questão que eu vejo, daí tem duas questões que não estão abordadas no projeto. Que é a questão do aborto decorrente de estupro não ter mais a investigação obrigatória nas 12 primeiras semanas. E essa questão da sistolia fetal, que eu não sei nem se é um debate para... Olha, eu te confesso, eu não sei se é um debate para público. É uma coisa que eu não consigo debater um negócio desse. Para mim, nem entra na minha cabeça, entende? Uhum. Especialistas em bioética, em medicina, pessoas que têm mais preparo, mais conhecimento e conhecem as hipóteses todas em que isso pode ser necessário, essas pessoas estão preparadas. Eu não consigo. Eu não acho que é um debate que dá para a gente fazer assim em público, sabe? Porque não, é um debate que a gente vai fazer com o coração, com a alma, com o fígado, com medo, com desespero. E ele precisa ser muito técnico, porque é uma situação muito delicada. E pode haver situação em que isso é necessário. Então, assim... Qual você acha que foi a real intenção de lançar esse projeto nesse momento? Apenas chamar atenção para o caso, se projetar politicamente, é um ano eleitoral, o governo tem perdido nas chamadas pautas de costumes. O que é que está acontecendo mesmo, na sua opinião?
Eu entendo que é uma resposta ao STF na decisão que tomou nesse caso da cistolia fetal. Eu entendo que é uma resposta direta e que já vem numa corrente de vários outros projetos semelhantes. Por exemplo, foram definir o negócio da maconha, surge o projeto das drogas. Dá uma decisão monocrática aqui, surge o projeto de cancelar todas as decisões monocráticas que sejam sobre leis feitas pelo Congresso. Ele é mais do mesmo que a gente já vê em outros casos. Quando há uma interferência que se considera indevida, essa fricção que a gente está tendo do judiciário com o legislativo. Então, o que houve foi isso. Havia já essa discussão que vinha de uma norma do Uma governo briga de poder, né? É uma briga de poder, é uma briga de poder. E eu fico muito triste, Leda, porque eu vejo a indignação justa das pessoas ser manipulada pelos poderosos sempre. Eu vejo as pessoas muito nervosas, achando que ou isso é uma tragédia, ou que isso é o que vai resolver tudo. E assim, a gente mora no Brasil, são políticos brasileiros. Menos, né, gente? Acho que mais Que calma. tristeza, né? Que tristeza a política brasileira. É uma tristeza. Eu não sei, Sim. realmente eu acho uma tristeza. Eu estava vendo hoje esse relatório do STF contratando uma empresa para monitorar as redes sociais, rastrear pessoas. Meu Deus do céu, o que é isso? Você não Não, vai tá poder falar fazendo. nada, mas você já não pode falar, está todo mundo com medo. Você cria um clima de Uma medo, um política clima de de pensamento, aí não sei como é que a gente vai viver, sinceramente. e acho que uma falta de compreensão também do que seja desinformação, do que seja fake news. Não há, o que me preocupa, por exemplo, isso que eu falo da linguagem. O que é fake news? Defina. É Existe uma uma mentira, definição fake clássica. news. Não, existe a definição clássica. Você sabe que a definição clássica, a fake news, ela tem de imitar esteticamente uma notícia. Essa é a definição clássica. Nós vamos adotar a definição clássica ou não? Aí começa a simplificação, que aí eu volto no Ariano Suassuna. Vai simplificando. Aí fake news é mentira. Beleza. Como é que você define a mentira que você pune? Porque todo mundo mente. Então a gente prende o Brasil inteiro ou só a mentira do seu desafeto será É, crime. só as mentiras que interessarem serão criminalizadas. Né? Então, assim, Então vai variar de acordo com a pessoa que estiver no poder, com a ordem, com o pensamento do poder. Né? Se os progressistas estão no poder, a mentira, a fake news é de direita. Se a direita estiver no poder, a fake news é da esquerda. Isso de flexibilizar demais as coisas, assim, eu sou chata com isso de definir as coisas, porque eu entendo que a nossa liberdade, ela reside em ter regras claras e palavras muito precisas para definir essas regras e a realidade. Quando a gente parte para essa gritaria e para flexibilizar conceitos, a gente não percebe, mas está sendo escravizado por quem tem o poder. Porque você flexibilizar, as pessoas veem, eu sei o que é fake news. Fake news é isso, fake news é aquilo. E cada um te dá uma definição diferente. Então, assim, tem correntes que dizem que fake news é só quando você tem a intenção de enganar. Outras dizem que não, que você não precisa ter intenção nenhuma. Então, que se defina. Nós vamos considerar o quê? O que é que nós vamos considerar? Primeiro, o que que e fora que, assim, tecnicamente, sabe que isso que eles falam das regras internacionais, a regra não é no que você pode falar ou não, sabia? Não é no conteúdo. É em, por exemplo, você pode automatizar ao mesmo tempo 2.000 robôs atacando uma pessoa, dando a impressão de que isso é espontâneo? É nesse tipo de coisa a regra. Não importa o que você falou, importa se você está criando por meio de automação
ou de combinado entre influencers, entre gente que tem conta grande, Uhum. um cenário que leva a pessoa a um engano sobre o que ela está vendo. Que ela olha e fala, nossa, a maioria pensa desse jeito. E você vai ver, não é. Hoje a gente vê muito Mas a isso com a gente vê imprensa. muito isso o tempo todo, né? Vê que você acha E na assim, grande gente, imprensa também a gente vê isso. vê que você fala, só tem essa opinião aqui. Por exemplo, sobre aborto. É Você vai debate que ver, só tem um lado, né? não, São cinco assim, eu pessoas acho que eu sou a debatendo, mas única, só tem um lado. nos lugares onde eu trabalho, eu acho que sou a única que chega, não na Gazeta do Povo, mas nos outros sim, que eu falo, eu sou contra o aborto. Em que caso? Em todos os casos eu sou contra. Só que essa é a opinião majoritária da população brasileira. Como é que essa opinião não tem representantes em mesmo número? Não Ou tem. aproximado? E isso assim, leva algumas pessoas, por exemplo, gente muito jovem, às vezes vê isso e se ilude, né? Acha assim, não, todo mundo pensa assim. Esse é o jeito de pensar. E avalia errado a sociedade em que está inserido. Porque esse não é o jeito que a sociedade pensa, é o jeito que um segmento pensa. Sim. E um segmento influente. Mas eu nem acho que são Exato. só jovens. Eu acho que há pessoas adultas e maiores de idade, com muitas décadas de vida, que também pensam assim: não, se a TV disse isso, é isso. Se o jornal tal falou isso, é isso. Porque também evita de pensar, né? Isso tudo evita de pensar. Você sabe que hoje eu estava lendo. Nossa, olha isso. Eu estava lendo um material para um curso que eu vou dar aqui na Unibis Cultural em agosto, que chama As Raízes do Extremismo, mostrando como as pessoas se tornam extremistas. E tem um psicólogo que fala exatamente isso que você falou. As pessoas buscam tudo que as poupe de pensar. Mas não é? Eu fico Porque impressionada pensar com só. isso. A pessoa faz um discurso para você. Eu tenho amigas que falam comigo uma coisa e daqui a 5 minutos ela fala, não, porque aí é isso. Tá? Eu fico pensando, meu Deus, você está discordando de você mesma, se toca, entendeu? Mas eu já estou ficando com preguiça de contestar, sabe assim? Ah, sim, que a Eu gente falo, ah, só. tá, então tá. Aham, a gente só. Ah, claro, sorri, vamos em E vamos frente. em frente. E você vê que a pessoa não pensou, né? E na minha idade. Ah, eu também não tenho aquelas amigas da gente que querem ser modernas. A pessoa acha que vai rejuvenescer. Minhas amigas querem ir para show de rock. Onde não tem, se não tiver onde sentar, eu não Eu vou. também Não tenho a não. menor chance. Tem a menor chance de eu enfiar pé em lama. Imagina, coisa horrorosa. Elas querem ser modernas. Então, também repetem um vocabulário da juventude ou pegam emprestado esses conceitos amalucados de filho adolescente. Que vem, por exemplo, com a história do Todes. O adolescente, por exemplo, que ele quer fingir para ele mesmo que ele está sendo revolucionário, mudando uma vogal numa palavra, eu compreendo. Ele quer ser revolucionário, mas ele tem medo até de panela de pressão, né? Então ele resolve se enganar. Não, estou incluindo pessoas porque eu mudei uma letra da palavra que eu falei. Nossa, poderoso, É, poderoso. eu agora já sou moderno. Mas eu vejo mães copiando isso das filhas adolescentes, sem É isso questionar. que é muito complicado, sem Mas questionar nada. Porque ela tinha que ser mãe, porque assim, mãe é mãe. Tá, você é mãe, eu sou mãe. Eles vão ficar pé da vida, vão falar que é coisa de velho, não sei o quê. Eu não estou nem aí. Eu não sou amiguinha dele. Não é verdade? Eu não sou amiguinha, eu sou a mãe, eu sou a referência. E eu vejo muita gente se adaptando a um universo mais infantilizado, mais adolescente. E quando a gente tem uma discussão, que nem essa, de uma coisa seríssima, que mexe com todo mundo, a gente vê uma sociedade que não está pronta para debater nada, é, né? Não, eu fui falar da técnica jurídica da lei. Leda, eu já fui assessora parlamentar.
Já ajudei, eu ajudava a negociação de constitucionalidade de leis aprovadas pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu participava disso. A negociação, se o governador sanciona, se não sei o quê, entre as bancadas. Eu entendo do que eu estou falando. E entendo assim, o tipo de técnico também que você tem. Na Câmara dos Deputados, as pessoas falam mal, não sei o quê. Mas lá dentro tem funcionários muito capacitados para elaboração de técnica jurídica. Então, eu sempre fico de olho nisso, na forma como a frase é construída, até a concordância, esse tipo de coisa, porque quando é importante, eles vão atrás do melhor técnico. O deputado vai querer o melhor técnico. Se for o projeto da vida dele, aquilo vai sair impecável, porque ele tem à disposição quem faça isso para ele. E aí eu fui falar disso, da técnica jurídica. Aí já vem o pessoal, abortista. Eu falo, gente, calma. Não é disso que eu estou falando. E não sou só eu que estou falando, tá? O pessoal da área do direito penal está falando a mesma coisa que eu estou falando. Fui conversar com vários. O nosso temor é esse, Leda, deixar a coisa muito aberta E o que na você acha que mão vai de juiz. acontecer com esse projeto? Eu acho que ele vai fazer muito barulho na imprensa ainda um pouco. Vão ter que colocar uma relatoria, né? Porque um projeto desse passar com urgência, ele passa muitas falhas, vão colocar uma relatoria. E acho que ele vai servir de linha de frente para a sociedade ficar debatendo, enquanto nos bastidores vai ser costurada a questão da sistolia fetal, entre Congresso e Supremo. Acho que isso vai ser feito nos bastidores. E a questão do investigar ou não os estupradores, com esses abortos de até 12 semanas. Então, o que eu acho que vai acontecer com esse projeto ele fica na linha de frente enquanto se amarra os bastidores. Quando se amarrar os bastidores, eles arrumam outro projeto. Mas agora eles vão jurar que não, que jamais abririam mão. Que vão ficar com esse projeto, mas não vão. É tudo um grande teatro, né? É o teatro do absurdo, assim, a gente aturando isso. Não, toda vez que Tem sempre uma intenção, tem sempre um debaixo do pano, né? Tem sempre sabe, um nó, uma coisa que você não entende bem, que tem uma jogada ali na frente. Credo. Que E assim, tristeza. eu fico muito triste quando mexe com questões que são tão importantes emocionalmente, né, para as pessoas. Essa é uma, né? Porque, assim, quando a pessoa está lá na rede social, às vezes sei lá, ela está militando por uma coisa que vai resultar o oposto do que ela pensa. Sem saber, manipulada, tendo toda a sua boa-fé manipulada ou usada. Essa era de redes, assim, eu fico muito... Eu observo muito, eu estudo muito, porque a sensação da gente se sentir usado na vida, eu acho que é uma das piores que tem, né? Das piores, eu acho. Das Eu piores. É de dar Eu depressão. olha, me sentir usada, para mim, acho que é pior do que me roubar dinheiro, Leda. Eu me sinto Muito ruim. pior do que me roubar dinheiro. Muito Se me ruim. roubassem mentalmente, sabe? E eu fico avaliando como as pessoas vão se sentir com relação à política quando elas começarem a perceber que nessa era de rede se potencializou ainda mais isso de usar a boa-fé das pessoas. Usar a boa-fé. É verdade. Eu não sei nem se elas vão descobrir, mas se descobrirem, vão ter uma decepção danada. Quem descobre geralmente tem uma decepção danada e eu temo que caia em descrença, sabe? Que também eu sou otimista. É o que os políticos estão fazendo agora. É aquele quem não faz, toma, sabe? Se o cara não fizer, o adversário dele está fazendo. Então, a gente tem que ter um olho muito vivo até a galera se acostumar, geral, com como funciona a rede social, para não deixar o nosso emocional ser levado para coisas que não vão resultar naquilo que a gente está pensando, às É vezes. verdade, mas é impressionante porque a OAB decretou a inconstitucionalidade, a CNBB apoiou, né? Uma coisa
você fica realmente perdido, porque são muitas gente que não sabe. A OAB não se manifesta para nada, né? Lembra quando a OAB era um órgão importante? A gente fala, não, a OAB acha. Aí a Nossa, gente lembra? parava para prestar atenção, né? Depois Agora a OAB é uma da coisa. Constituição de 88, lembra a atuação, como era É, mesmo antes da Constituição, uma atuação muito forte, muito decidida. Agora se manifestou, eu também, assim, também fiquei meio assim com a manifestação, achei atípica, porque quem decreta inconstitucionalidade no Brasil se chama Supremo Tribunal Federal e somente ele. A OAB pode pleitear a inconstitucionalidade de algo, não declarar. É isso que eu acho que começa a virar um bagunceleiro. a gente não sabe o que está nos bastidores disso. Né? A Sim, OAB conversou com o STF, pode não tudo. conversou? Não, A a OAB está PMDB, se lançando à frente de uma coisa que o STF já acha lá. Será? não. Então, mas, sabe, não é papel deles, não é para eles fazerem. A CNBB, eu compreendo, porque assim, eu sou católica, fui criada em colégio católico. Na Colômbia, por Tudo exemplo, a bem. igreja também. A igreja católica faz propaganda contra o uso de preservativo. Imagina o aborto como preservativo. Então assim, é uma questão inquestionável, Não, assim, não tem como defender, né? a gente que é católica e que resolve não ter o tanto de filhos que Deus nos manda livremente, já tem ali um questionamento. Uhum. Então, assim, essa é a posição da Igreja Católica, e que, aliás, eu tô doida para ver, Oleda, como é que os progressistas vão lidar com os padres mais queridinhos deles e que são contra o aborto em qualquer circunstância, desde o momento zero? Vou esperar para conferir, né? Como é que Você vai viu o ser? Papa Francisco falando de aborto, o Papa Francisco? Ah, e aí? Ele fala assim: eu só faço uma pergunta. Tirar uma vida humana é resposta para um problema? Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Completa, porque não tem como. Já entre os evangélicos eu vejo uma flexibilização. Tem algumas lideranças evangélicas que estão falando a favor, porque também são muitas igrejas, né? Não é uma Então, igreja nossa, é evangélica. uma, são inúmeras igrejas, inúmeras. Eu acho que a gente tem que pensar mais nas igrejas mais tradicionais, né, que são mais Isso. lúcidas, e ficar, no caso dos evangélicos, né? Porque senão cada um abre uma igreja ali na esquina e começa uma confusão, e aí começa a defender uma linha de comportamento, de atitudes. Você Olha, lembra, esse país não é quando para amadores mesmo, né? a Igreja Universal começou a fazer propaganda, acho que era na década de 90, defendendo a legalização do aborto? Jura? Fizeram até na televisão, logo que eles compraram a TV. Olha qual era o raciocínio. Para você ver que tem muito raciocínio possível. Eles são a favor do aborto? Não, eles são contra. Qual é o raciocínio deles? Eu não preciso de lei porque ovelha minha não aborta. E eu quero converter as pessoas e convencer pelo coração. Isso está acima da lei. Isso é uma coisa de Deus e eu quero pela conversão. Olha que sutileza. Na verdade, acho que eles rivalizavam com a Igreja Católica, e como a Igreja Católica era um lado, eles eram o outro, entendeu? Mas, assim, para tudo tem argumento. E essa questão
Então, olha, toda vez, Leda, que eles me aparecem com aborto e maioridade penal, eu já fico com o pé atrás, já seguro a minha carteira, entendeu? Tem uma má intenção aí, né? Marilene, eu sinto muito, mas a gente vai ter que terminar. Mas eu adoro conversar com você, quero repetir isso muitas vezes. Ah, eu também, Leda, eu também, de assuntos leves também, que aí Também vai falar podemos no meu falar de coisas podcast. leves, por que não, né? Ai, sim, para contar tudo aí, as coisas da sua carreira, histórias maravilhosas, que o pessoal te segue, acho que nem tem ideia. Imagina. Vocês gostam da Leda, vocês não têm noção, o monumento que é Você é esta muito mulher. generosa, muito Não generosa. sou Muito obrigada. generosa, eu tenho memória, entendeu? Conheço história, admiro. Estou muito, muito feliz de estar aqui com Eu você. também. Muito, muito obrigada. E até a próxima. Até a Beijão. próxima. Fica com Tchau. Deus. Tchau. Também. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.